Olá, é um prazer recebê-los, tá, Camila? Bom dia, querida. Bom dia, sempre um prazer estar aqui. Bom dia, doutor. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder falar de envelhecimento bem-sucedido. Olha só, é isso mesmo. Olha só, eu estava lendo sobre o assunto, né? E aí eu vi uma pesquisa americana, doutor, acho que ela já tem alguns anos, mas ela fala de uma progressão desse comprometimento cognitivo leve, né, que ela avança, né, salvo engano, de 65 a 70 anos o comprometimento era de 9%, e aí quando chegava de 70 a 75 anos já aumentava para 10% e aí ia progressivamente, de tal forma que até 85 anos já atingia 25% da população. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa, não entende, o que seria esse comprometimento cognitivo, né, que acontece com o passar dos anos no ser humano. É bem interessante essa pesquisa e você falar nisso porque é o dia do consultório, do geriatra. Eu recebo muitos pacientes com a perspectiva de estou com Alzheimer, porque sempre associa-se ao esquecimento, ao Alzheimer, à demência, que é bem impactante no contexto social. Você ter um familiar seu que não se reconhece, nem reconhece o seu filho como seu filho. E esse termo CCL, que é comprometimento cognitivo leve, ele é não seria um prenúncio, mas é uma fase inicial de um quadro que possivelmente, não quer dizer que vai ser, possivelmente pode gerar um quadro patológico como uma demência, tá? Mas para chegar nisso, é preciso se ter uma avaliação, evidentemente, de um especialista, geriatra, por exemplo, para definir se aqueles esquecimentos, por exemplo, eu esqueci onde coloquei as minhas chaves, eu esqueci onde eu coloquei os documentos, né, Camila? Isso, de fato, está impactando. Aí, na avaliação clínica, eu defino se é ou não demência. Não existe preocupação grande, mas exige cuidado. Os sintomas desse comprometimento é só o esquecimento ou podem também ter outros sintomas? Interessante. Para eu dizer que é uma demência, eu preciso que aqueles esquecimentos impactem na rotina do paciente, do idoso. Por exemplo, se a idosa sempre foi aquela cozinheira de mão cheia, né? Fazia uma comida que os vizinhos sentiam o cheiro, dava até dor de barriga de fome. De repente ela passou a trocar o sal pelo açúcar, esqueceu o fogo aceso. Opa, isso já exige uma atenção. Aí com a avaliação geriátrica, clínica, em que eu faço algumas escalas, a Camila deve conhecer, né? Mini-Mental, teste do desenho do relógio. Aí sim eu vou ter subsídio para dizer que isso daí é preocupante e exige tratamento. CCL, que é esse transtorno cognitivo, não, exige estímulo. Pronto. Então, Camila, nós podemos dizer que não sendo verificado ou não sendo diagnosticada a demência, há sintomas que podem ser reversíveis. Sim, podem ser reversíveis e até quando diagnosticado, né, doutor? A gente pode trabalhar em terapia para não haver uma evolução daquele quadro clínico, né? Então, quando a gente fala em brincar, a gente pensa só num prazer, num lazer, em algo que a gente não vai ter ganhos, e sim, tem muitos ganhos em todas as faixas etárias, né? E na faixa etária do idoso, o ganho é um aprendizado, uma nova visão, né? Novas conexões, né? Cerebrais, então assim, é muito interessante o brincar nessa fase do idoso. Sim. Mas aí não é qualquer brincar, não, né? Não é qualquer brincar, né, doutor? É um brincar orientado, né, doutor? Para exatamente mexer com algumas funções do cérebro, não é isso? Falar de envelhecimento é, acima de tudo, falar de funcionalidade. Imagino que a Ariana e a Camila querem chegar aos 60, 70, brincando. Olha. E esse brincar exige uma adaptação, porque com o envelhecimento acontecem algumas modificações. Então, por exemplo, a visão não é mais a mesma, a audição não é mais a mesma, e eu bato muito nisso. As pessoas usam muito óculos, mas esquece que o ouvido também envelhece, né? O tato, então tudo isso exige uma adaptação, evidentemente, sem falar nos pacientes, nos idosos, que têm alterações por doenças, um AVC, né? Uma alteração
sarcopenia, pela fragilidade, então tem que ser adaptado. E acima de tudo, Liana, tem que ter o prazer de estar brincando. Isso, aí vem a memória afetiva, né, doutor? A gente utilizar brinquedos que eles utilizaram na infância, que traz colorações, por exemplo, a madeira, Sim. ele te traz uma memória afetiva, aqueles brinquedos que ainda não eram muito lapidados, que ainda não tinham muita coloração, que às vezes ele construía seu próprio brinquedo junto ao pai, um peão, uma peteca. Então, assim, quando a gente unir essas coisas, né? A funcionalidade com a memória afetiva. Então, trabalhando todos esses sentidos ao mesmo tempo. Porque, como o doutor mesmo falou, muitos órgãos, né, sensoriais são comprometidos. E com o brinquedo, a gente pode estar estimulando o quê? Estimulando um tato, estimulando uma visão, né? Trabalhando brincadeiras que estimulam a audição. Então, assim, é gerando realmente uma integração sensorial, integração de diversas funções sensoriais através do brincar. Pois olha só, e aí, gente, a Camila, né, trouxe alguns desses brinquedos, né, para mostrar aqui pra gente, né, que une essas características que a gente falou. Vamos comentar um pouquinho, né, Camila e doutor Ricardo? Enfim, vamos falar um pouco. Esse aqui, eu acho até que eu já vi ele aqui para criança, mas para o idoso, para o né? idoso, pronto. Funciona, como é que ele funciona e no caso do idoso, o que é que ele estimula, né, no idoso? Pronto. Aqui ele vai trabalhar o quê? A atenção, né? A concentração do idoso, que às vezes ele não quer parar, né, um pouquinho para fazer Se você me permite, por favor. Até pós-pandemia, pós-Covid, o Covid afetou a memória, Sim. em dois aspectos. E não foi né? só de idoso, né, doutor? Não, isso de todos os de jovem até em dois aspectos. Um é a memória de fato de curto prazo e outro, que você comentou, a atenção. Para eu conseguir memorizar, eu preciso de atenção, eu preciso focar, eu preciso estar centrado naquilo aqui, que é isso que esse objeto vai potencializar no idoso, ainda mais quem teve Covid. Como é que funciona aqui? Então, Vamos a gente vai aqui. trabalhar, pode jogar de duas pessoas, ou só de uma, a gente joga o dado, e aí com o dado aparece a cor que nós vamos buscar, né? Então, se mantendo numa posição que eu tô, eu vou pegar o pretinho, tá? E vou tentar colocar essa esfera na casinha dele. Então, com toda a paciência, coordenação motora, atenção, concentração, eu vou tentar fazer o encaixe. Certo? E aí é a vez da outra pessoa, joga também. Se ele está jogando sozinho, mas ele mora sozinho, então ele vai tentar colocar de um por um aquela peça sem cair, certo? Então ele vai trabalhar todas essas funções neuromotoras através de um único brinquedo. Além de ser lúdico, chegou um amigo, chegou um neto, chegou um filho, chama para brincar e dividir aquela atenção. Vamos mostrar aqui outro que vocês acham interessante também, Camila? Pronto. Esse desafio das cores a gente estava brincando aqui antes, todo mundo tentando jogar. Vamos lá. Então aqui, são peças simples, tá? E que cada uma tem uma cor diferente. Então o objetivo que é parear as cores de forma a formar o círculo, né? Juntando 4 peças da mesma cor e aí eu vou formar um círculo. Quebra-cabeça que eu tenho que juntar, né, as cores. Exatamente. Eu vou ter que ir juntando as cores de forma que eu forme um retângulo, né? Sem fazer isso aqui que você fez, ó. Tá. Cores, não cilindros. podemos. Isso aí é a atenção. Que faltou. Perfeito, olha só. Eu vou só pontuar alguns detalhes. Então, na geriatria, no idoso, por exemplo, isso trabalha a função visual, que você vai ter que ter o campo visual, a atenção para ver se está colocando condiz com outra peça que vai entrar e, de fato, a memória. Olha, aqui já também não dá. Realmente é muito interessante, até pra gente, né? Demais. Esse jogo, ele é interessante ter do lado da mesa de trabalho, sabe? Porque é um jogo que você tá estressado, tá tenso, e ele te traz o quê? Pro momento, pro hoje, tirando aquele aspecto de ansiedade, preocupado com o que tá lá fora, não. Aqueles 5 minutinhos você vai tirar ali para pensar naquele jogo, naquele momento, dando atenção àquela situação que tá acontecendo. É muito bom. Vamos trazer mais um aqui para quem tá em casa, né? Esse aqui. Olha só. Esse parece algo bem simples, né, Camila? Isso. Mas tem um cunho afetivo muito grande. Isso. Ele é o quê? Ele vem em esferas, né? Olha só, essas esferas parecem chumbinhos, tá? Certo. E ele, dentro do orifício, dentro dele, ele tem, ó, umas casinhas com valores, tá? Então, isso aqui, antigamente, nas praças, em algumas regiões do nosso Brasil, eram tabuleiros grandes de madeira que botavam na mesa
que botavam no banco da praça, na mesa da praça, e eles tentavam e jogavam um peão para ver em qual buraco as bolinhas iam acertar. E aqui, para vendo, ó, vocês dá para visualizar, né? O orifício, essa esfera vai chegando a um local e você vai somar para ver quantos pontos eu consegui. Eu fui muito leve, tá vendo? Olha o tantinho que eu consegui colocar. E aí, só isso, um domingo em família também isso é muito bacana, legal. né? A pessoa tem o quê? Tem que ter a habilidade de colocar a força adequada no peão para que o peão gire de forma uniforme, numa velocidade maior do que essa que eu girei, para que ele atinja esses lados mais distantes e pontue maior, né? Dê uma pontuação maior aos participantes. Então, isso aqui vai ser um trabalho, né? Um trabalho manual que vai se adquirindo. Interessante que esse tem um adendo a mais, né? Porque ele trabalha um movimento fino. Esse movimento fino, essa pinça, Liana, é um desenvolvimento do ser humano, né? Então, se você envolver uma criancinha para poder fazer esse movimento, é muito difícil. Então, esse trabalho constante, além de ser uma função memorial, uma função cognitiva, também é um trabalho motor. Olha só. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Esse aqui eu fiquei curiosa. Esse é um jogo da memória. Levanta o bonequinho, Liana. Olha Todos? só. Não, levanta um. Cada um tem uma cor embaixo. Ah, tá. Né? Então, Olha é um jogo só. da memória. Então, você vai pegar o dado, tem um dado no centro dele. Perfeito. As bolinhas aqui As estão bolinhas, elas caindo. adoram passear. E aí, você vai jogar o dado, aí vai sair o vermelho. Certo. Aí, você vai levantar um pino, só um pino. Aí sai o azul, devolve o pino pro Devolve. local. Aí, eu vou jogar vermelho. Então, eu vou puxar uma. Amarelo. Mas isso eu tenho que ir decorando, que nessa posição Porque tem um quando- amarelo e naquele que você Aham. levantou tem um azul. E aí você vai jogar também. E os materiais muito bacanas, né? Porque são materiais Isso. até mesmo de uma estrutura mais do nosso tempo, que Sim. remete a tempos antigos, né? De quando os brinquedos, né, eram mais naturais. Eu acho que tudo isso Isso é é importante. interessante, né? Eu me pergunto que o idoso que a gente vê hoje não é o idoso que eu vou ver daqui a 30, 40 anos. Não. Porque os brinquedos são outros, a cultura é outra, né? Uhum. Além de tudo isso que a gente comentou, ele trabalha uma outra função do cérebro, que é a parte social, que Uhum. a pandemia tirou muito. Então isso aproxima as pessoas, os netos, os filhos, com os avós, para ter esse momento lúdico, né? Ao mesmo tempo, afastou, né, mas trouxe a família mais para perto. E daí, de fato, essa ideia de ter coisas para fazer juntos, né? Isso. Por isso, né, não só ficar ali de frente da televisão, né, ou em torno de uma Sim. mesa com conversa, que também é importante, mas realmente ter algo para fazer juntos, Sim. né? Doutor Ricardo, quero aproveitar a sua vinda aqui para falar o que mais, né, além do brincar, né, pode ajudar as pessoas, os idosos, as pessoas da terceira idade, a evitar chegar nesse quadro de uma demência, né? Vamos só falar também dessas outras dicas e orientações. Eu vou trazer um dado que assusta, né? Que demência não tem prevenção. Você sabia disso? É mesmo. A demência, ela não tem prevenção. Só que, se você se cuida com algumas dicas que eu vou comentar, você consegue jogar essa possível demência bem mais para frente, a ponto de não aparecer em vida. Então, aquela pessoa que abriu um quadro demencial aos 70 anos, se ela tivesse se cuidado, ela poderia jogar esse quadro demencial para 90, 95 ou nem aparecer. Isso a gente percebe muito no dia a dia, especialmente pós-pandemia, que com o isolamento as pessoas, os meus idosos, alguns pacientes abriram quadro demencial. Então, quais são os pilares? Gente, não tem dúvida, atividade física com regularidade, com frequência. Eu canso de falar isso, eu repito, dá prioridade ao seu sono e à saúde mental, evitar o estresse, evitar se antecipar a problemas que não estão agora, não está agora, porque tudo tem solução. Se cuidar, quando eu digo se cuidar, é ter saúde, Liana, não é não ter doença. Ter saúde é ter doença controlada. Então, ir regularmente ao seu médico, idoso, ao geriatra, se for mulher, ao ginecologista. E, acima de tudo, é fazer aquilo que te dá prazer, tá? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, mudou até o conceito de saúde. É o bem-estar bio, psico, sócio e espiritual, tá? Então, envelhecer com sucesso, envelhecer bem, é fácil.
porém complexo, porque exige muito de você. Exige de você querer envelhecer bem, né, Camila? E essas são dicas que eu sempre dou quando eu vou em encontros, palestras, porque a gente tem que fazer esse movimento de querer gostar de você, se valorizar e respeitar os limites da vida, evidentemente. Perfeito, doutor. Gostei muito das suas palavras. Só para finalizar uma última pergunta, você falou do sono. E com a idade, as horas de sono diminuem, né? Então, qual é o horário, pelo menos mínimo, que uma pessoa já da terceira idade precisa dormir? Nossa, Liana, interessante pergunta, tá bom? Porque é um dos motivos de procura no consultório. Normalmente, assim, evolutivamente, lógico que não dá para botar tudo isso no mesmo grupo, mas o idoso tende a dormir um pouco menos em quantidade, tá? E desperta muito mais facilmente. Sim. Por isso que é comum os netinhos, bate aqui a bola, o vô já acorda. E isso impacta. Então, nossos idosos que dormiam antes 8, 7 horas por dia, por noite, terminam dormindo um pouco mais, 4, 5 horas. E a pergunta que eu faço é, para poder lhe responder: Senhor João, o senhor acorda bem, desperto? Dá para correr uma maratona? Aí, doutor, eu acordo bem, eu acordo 1 da manhã bem. Ou seja, então joga o seu sono um pouco mais para tarde. Vai dormir 9, 10 horas, porque se você dorme 7 horas, quando for meia-noite, 1 da manhã, está acordado. Isso de forma geral, porque evidentemente avaliar sono em idoso, eu tenho que ver hábitos, aquela telinha, aquele cafezinho, aquele cigarro que era um hábito antigamente, ele impacta no sono do idoso. Os cochilos, Liana, durante o dia já retiram o sono. Impactam, exatamente. A apneia do sono. Então tudo isso tem que ser avaliado para a gente dar a avaliação do sono. Mas para poder lhe responder de forma mais sucinta se ele levantar desperto, se ele levantar bem, é sinal que o sono foi satisfatório. Olha só, muito obrigada, tá, doutor? Imagina, que Liana, agradeço. e somando no final da noite, doutor, uma leitura ou um jogo de raciocínio estimula muito um sono, né? Você trabalha né? Isso é bem interessante porque às vezes um desafio que ele tenta à noite, se ele não conseguir, no sono, ele às vezes acha a solução. Acha a solução, a charada. E aí acorda, vai tentar fazer e consegue fazer. Olha, esse desafio das cores fica do lado da cama da minha avó. Olha, acredita? Porque ele é quase como um chá de camomila, ele é relaxante. É verdade. Né? Então tudo isso, Liana, impacta na sua rotina. É tirar os excessos. Em vez de ir pro televisão, pro joguinho, pra televisão, pro telefone, vai jogar um pouco, vai falar com um amigo para poder relaxar. Até abro aqui, peço licença para comentar, nós trouxemos um jogo recente lá para Felicitar, que é o espaço onde eu atendo, Liana. Lá eu sempre pego promoção à saúde, nem parece clínica, que foi o bingo. O bingo é um brincar que remete àquele tempo, antigamente, brincar, até brinquei, vamos bingar uma banda no carneiro. Né? Faltou só o bolo de goma, né? Bolo de goma. Então esse bingo remete àqueles tempos, trabalha a função executiva de ter que marcar, de ter que procurar. E aqueles idosos que têm a visão um pouco alterada, a gente imprimiu o bingozinho, uma cartelinha bem grande. Então brincar é saudável e hoje em dia é muito necessário. Perfeito. Camila, sempre gratidão, né? Você sempre traz assuntos interessantes e convidados especiais, né? É um prazer estar aqui. Obrigada. Olha só, gente, todos esses brinquedos que você viu aqui, pois é, você encontra lá na Brincar Adapta Fácil. Olha só, a Brincar, loja de brinquedos da Adapta Fácil, acredita no brincar como a fórmula para a felicidade e a alegria de toda a família. Sempre atenta em oferecer produtos que estimulem o desenvolvimento cognitivo e motor de crianças em todas as idades e adultos também, oferecendo os melhores brinquedos educativos e criativos, além de muitas novidades em pintura e brincar livre. Todos os brinquedos da Brincar, os quais são criteriosamente escolhidos, buscam desenvolver habilidades psicomotoras como o raciocínio, a coordenação motora, a noção de cores, os sons,
as formas, letras e números, além também de desenvolver elementos fundamentais da formação da personalidade. Então, vamos brincar e estimular os nossos pequenos e os nossos adultos também? Venha nos conhecer em uma das nossas lojas, tá? Na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 520, tá? Na sala 4, lá no bairro Jockey, tá? Acessibilidade muito bacana, tá? Bem ali localizado. E a outra loja também super bem localizada aqui na Avenida Higino Cunha, na Ilhotas, número 865. Ou então você também pode aí solicitar um orçamento no conforto da sua casa, tá? É só entrar na página do Instagram, tá? No endereço @brincar.adaptafácil, tá bom? E aí você pode entrar em contato com a equipe e pedir esse orçamento, tá? Lembrando que a Brincar envia para todo o Brasil, é só você consultar o frete para a sua localidade. Brincar, loja de brinquedos criativos e educativos. Olha só, esse foi o quadro Brincar e Aprender de hoje.